tem se falado hoje em dia de aquecimento global, de mudança climática, de gases de efeito estufa, etc. E tudo isso é importante. Eu não quero dizer que não é importante, mas nada condensa melhor os meus sentimentos nessa área de quando alguém tenta colocar a responsabilidade de salvar o mundo em cima de nós, meros mortais, do que um vídeo que explodiu no TikTok umas 2 semanas atrás. Então, depois da vinheta, vamos ver esse vídeo e vamos falar umas opiniões sobre por que resolver o problema de mudança climática do mundo não tá nas nossas mãos. Eu vou te mandar o vídeo e o trecho que é pra usar, eu tenho que achar. Eu espero que eu não tenha perdido ele. Falando em desperdício, você viu que recentemente o Neymar se mudou de país e ele viajou sozinho em um Boeing 747? Isso aqui na tela é um Boeing 747. Ele tem capacidade para aproximadamente 400 pessoas. Imagina a quantidade de combustível necessária para fazer esse avião se movimentar, para levar só uma unidade de Neymar. Será que essa notícia aí deixou você indignado como você ficou indignado com a forma como eu embalo os meus produtos? O resumo da história é: essa moça tem uma pequena loja, tem um e-commerce da vida. A loja é pequena porque ela que faz, ela que embala, ela que leva nos correios. Dá pra ver que não é uma operação, né, Magalu. É um negócio menor. Apesar de estar fazendo um pequeno comércio, tentando sustentar e tudo mais, pessoas no comentário estavam enchendo a paciência dela porque ela não estava usando a maneira mais sustentável do mundo de enviar suas coisas. E ela estava, na minha opinião, corretamente frustrada de que, em vez de ficarem correndo atrás do Neymar, ou de político, ou de sei lá o quê, tava correndo atrás dela. Tava tentando matar o leão de cada dia pra sobreviver. E eu acho que isso condensa, isso explica muito bem o problema que a gente vê hoje no mundo nessa questão de debate ambiental. A gente quer colocar a culpa nos lugares errados porque a gente foi convencido por um complexo de marketing a culpar um ao outro e a brigar um com o outro em vez de brigar com quem realmente é culpado. Então, eu não vou aqui debater se aquecimento global é verdade ou mentira. Porque é verdade, se você não acha que é, você é maluco. E eu não quero perder tanto tempo debatendo com maluco. Mas, super resumido, se você aumenta a quantidade de gases de efeito estufa na Terra, é esperado que ela fique mais quente. A gente sabe que a gente está aumentando a emissão de gases de efeito estufa e a gente sabe que ela está ficando mais quente. Então, antes de você pensar em, nossa, mas o ciclo de temperatura da Terra e sei lá o que, e eras do gelo aconteceram antes e tudo mais, pensa, cara, o que eu esperaria que acontecesse se eu soltasse toneladas de CO2 a mais na Terra do nada? Você esperaria que a Terra ficasse mais quente. E a Terra tá ficando mais quente. Meus parabéns, Sherlock Holmes, cientista de sucesso. Então, partindo já do ponto que a gente tá, como seres humanos, aumentando a temperatura da Terra com nossa emissão exagerada de efeitos de gás de estufa, vamos discutir um pouco sobre essa necessidade que a gente tem tido recentemente de brigar um com o outro, em vez de com quem realmente é responsável. Primeiro ponto, importante. Cauê, bota na tela um gráfico da emissão de gás de estufa por pessoa no mundo e mostra onde está a porcaria do Brasil. Basicamente, você é irrelevante, tá bom? O que você faz como ser humano, como pessoa, se você não é por acaso a Trajano, se você é um ser humano normal, tá bom? Você não tá tendo impacto. Essa é a verdade. Eu decidi andar menos de carro, andar de bicicleta. Bom pra você, cara. Super saudável, super legal. Apoio 1000%. Não tá fazendo essa diferença toda, mas meus parabéns. Acho super legal. Eu, por exemplo, trabalho de casa, então eu provavelmente consumo muito menos carbono que muitos de vocês. Mas eu tomo banhos longos, então talvez um pouco mais. Vira e mexe, eu pego um avião. Lascou a minha estatística. Mas tem gente que pega jatinho. Eu nunca vou emitir tanto carbono quanto uma pessoa que pega jatinho. Eu posso dar meu melhor, eu posso decidir que eu vou virar, sabe, incendiador, vou tacar fogo em prédios. Esse é meu hobby agora. Eu não vou emitir mais gás de carbono que esses caras. Impossível pra mim conseguir fazer isso. E fingir que eu consigo ter o mesmo impacto que essa pessoa, porque na minha pequena loja eu boto plásticozinho na caixa em vez de botar extrusado de milho, é uma insanidade. E você correr atrás dessa moça, quer dizer que você tá perdendo tempo não correndo atrás da pessoa certa. Então vamos voltar pro ponto. Você mora no Brasil. Você não tem o nível de emissão de carbono de uma pessoa que mora num país que queima carvão como fonte de energia. Como o maior país do mundo, que tá queimando carvão num ritmo inimaginável. De novo, olha para aquele gráfico e repara na China. A gente não é a China. A gente não tem o impacto que a China tem. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente vai afetar essa porcentagenzinha aqui. Quanto a China é isso aqui. Mas isso aí a gente tem que cada um fazer a nossa parte. Fazer o melhor. Beleza, aqui, minha garrafinha d'água, que eu uso a mesma garrafa sempre para poder não usar plástico. Legal, vamos fazer a nossa parte. Tô contigo. Mas eu preciso que você entenda que a sua parte é, assim, ridícula. Com todo respeito. A minha também é. A de todos nós é. Nossa parte é ridícula. E se a gente quer
quer ter um impacto de verdade, a gente tem que botar a culpa em quem a gente botava a culpa originalmente. Antes de ser gastado milhões e 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 milhões de dólares pra convencer a gente de que a responsabilidade de salvar o mundo é nossa. O que eu quero dizer com isso? Muitos anos atrás, quando as empresas começaram a fazer tudo de plástico, as coisas de plástico tinham os nomes delas. E quando as coisas iam parar no lixo, ou parar na rua, ou começavam a sujar tudo, pegava mal pra elas, porque tinha uma embalagem no chão, escrito Coca-Cola. As pessoas falavam, cara, Coca-Cola aqui, com lixo no chão. E sujava a imagem da Coca-Cola. Então, o que a Coca-Cola fez? O que as grandes empresas nesse complexo fizeram? Eles começaram a gastar uma fortuna em marketing pra convencer você de que a responsabilidade daquele lixo é sua, não é deles. Eles que escolheram economizar, eles escolheram fazer uma embalagem que não se degrada no tempo, eles escolheram a matriz energética deles, eles escolheram coisas que a gente não consegue escolher, tá bom? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu não vou escolher como que a Shell extrai petróleo no meio do Caribe. Não tá dentro do meu poder de decisão. Mas por algum motivo, é culpa minha se eu não passo meu verão limpando passarinho sujo de petróleo com uma escova de dente. Não, é culpa de quem soltou o petróleo na porcaria do oceano. É culpa de quem fez o plástico. É culpa de quem escolheu usar o plástico. Não é culpa da pessoa comum que compra o que é barato, o que é acessível pra ela, porque a embalagem foi feita de um negócio que não é reciclável. Não é culpa dela. E se você quiser colocar pressão nela, porque ela tá fazendo errado, você tá colocando pressão no lugar errado. Mas é isso que eles queriam fazer. Eles queriam sofrer menos pressão. Eles queriam que a imagem deles fosse menos poluída pela poluição que eles estavam criando. E eles não queriam ter que afetar a margem de lucro deles, tentar resolver o problema que eles estavam criando em criar coisas que eles não conseguiam reciclar. Quando era vidro, era caro. Então valia a pena pra eles tentar recuperar a embalagem pra limpar e utilizar de novo. Quando virou plástico, não fazia mais sentido pra eles recuperar todo o lixo que eles criaram pra se livrar daquele lixo, pra reutilizar, pro que é que seja. Então eles falaram, cara, vamos deixar lá e vamos passar essa culpa pros outros. Eles que se virem com esse lixo todo que a gente fez. E hoje em dia, se você vai no mercado e compra uma embalagem de vidro, por exemplo, devolver ou reciclar aquela embalagem não é tão fácil quanto você pensa. Muitos lugares que você recicla seu lixo, não recicla o seu lixo. Vidro ainda recicla razoavelmente bem. Mas alumínio, em geral, seria bom, mas tem plástico no meio da lata, então é difícil. Plástico, a maioria que você acha que é reciclável, não é reciclável, porque eles não se dão o trabalho, porque eles conseguiram passar a culpa pra cima de nós. A gente tá brigando um com o outro, em vez de brigar com eles. Por que a moça tava usando plástico pra enviar a embalagem dela? Porque era mais simples, mais barato, mais fácil de encontrar perto da casa dela. É o que ela tinha que usar. E ela é uma pequena empresa. E ela tá tentando se sustentar. Tá tentando matar o leão de cada dia e sobreviver. E você brigar com ela, enquanto tem gente por aí passeando de jatinho, é uma insanidade. Um passeio de jatinho é a pegada de carbono inteira da vida dessa moça. Mas a gente tá treinado a bater um no outro. E bater nessas pequenas coisas, em vez de bater nas grandes coisas. Basicamente, se você quer ter um efeito em mudança climática, você tem 3 colunas pra afetar. Você pode afetar grandes empresas, você pode afetar políticos, ou você pode afetar cultura. Grandes empresas, eu já falei. A gente tem que começar a responsabilizar eles pelas decisões que eles fazem. Então, não é a lojinha da Joana. É tipo, se a Magalu parar de usar plástico bolha e começar a usar extrusado de milho, vai fazer uma diferença. Se eu tô vendendo 3 produtos por semana, parar de usar plástico bolha e começar a usar extrusado de milho, não faz nenhuma diferença. Absolutamente nenhuma. Eu entendo você falar, não, faz um pouquinho. Olha pro gráfico. Não faz nenhuma diferença. Então, toda vez que você vê uma pessoa de uma pequena empresa usando plástico bolha e você quer brigar com ela por usar extrusado, escreve a mensagem inteira que você tá bravo. Ah, maldito. Usando bolha. Eu odeio você. Digita tudo e aí você copia essa mensagem e manda pro e-commerce gigante. Manda pro Mercado Livre, manda pra Magalu, manda pra alguém que faz diferença. Porque essa pessoa não faz. Ele tá com 1000 problemas pra resolver já. Ele tá tentando empreender no Brasil. Essa pessoa já é maluca. Não bota mais peso em cima dela. Segundo pilar político. Você tem políticos que se importam mais com questões ambientais e políticos que se importam menos. Se pra você é importante, vota nos que se importam mais. Faz tanta diferença assim? Não tanta porque você mora no Brasil. O Brasil não tem uma pegada de carbono tão grande. Mas beleza. Vai se sentir melhor? Vai fundo. Terceira cultura. Porque você pode pensar, nossa, Ian, mas eu reciclar aqui em casa afeta a cultura. Eu tô fazendo meu prédio reciclar, mas as pessoas vão começar a reciclar, as pessoas vão se importar com isso. Isso afeta a cultura. E beleza. O impacto real de mudar a cultura é porque você vai afetar o que políticos acham que é popular ou não. Essa é a verdade. Então, a cultura é mais pra afetar o político e pra afetar a empresa. Não é tanto pra afetar as pessoas. Enquanto as empresas não estiverem produzindo coisas que são recicláveis de verdade, e não estiverem tentando obter de volta os recursos que elas colocaram no mundo pra elas reciclarem e reutilizarem, não faz tanta diferença assim pra você reciclar. Essa é a verdade. E a verdade é triste. Eu não sei o que te dizer. A verdade é triste, mas essa é a verdade. Você tem que afetar grandes empresas, você tem que afetar política no fim do dia. E o mais triste disso tudo é que mesmo você afete as maiores empresas do Brasil, os maiores políticos do Brasil, você não tá jogando só com o Brasil. O que vai ter impacto de verdade mesmo, é quando países que emitem muito carbono tomar atitudes e quando a gente tiver tecnologias que realmente fazem diferença. Eu quero dizer com isso, bom, 2 meses
atrás, teve esse gráfico da temperatura da superfície do oceano. E foi uma loucura, porque é o que a gente nunca tinha visto antes. Essa temperatura da superfície do oceano tava uma insanidade de alta e ninguém tava entendendo por quê. A gente entendeu o porquê, papo de semana retrasada, eu acho. E é bizarro o que aconteceu. Mas o que aconteceu, bem resumidamente, é que navios no oceano queimam o pior tipo de combustível que a gente usa. Eu lembro de falar disso na faculdade, mas é assim, depois que você pegou o petróleo e todo mundo tirou o que tem de bom que eles querem usar pra fazer querosene, fazer gasolina, fazer diesel, fazer plástico, depois você tirou tudo, sobra um combustível muito lixo. E aí os navios pegam e falam, esse aí que eu vou queimar, essa porcaria aí cheia de enxofre. É isso que eles têm usado nos últimos muitos anos. E quando você queima esse tipo de combustível muito lixo, você solta muito enxofre no ar. E quando você solta muito enxofre no ar, enxofre é o que faz nuvem muito fácil quando você solta no ar. Então você conseguia ver do espaço, do céu, nuvens que eram tipo linhas retas, onde os navios estavam andando. Então a gente estava criando muitas nuvens artificiais em cima do oceano. E nuvem reflete mais raio solar do que a água. A água absorve e ela fica quente. Então muitos raios solares batiam nas nuvens e ela era branca e ela refletia muita luz e o mar aquecia menos. O problema é que enxofre é super poluente. Então nós, como sociedade, decidimos tentar usar menos desse combustível muito lixo e navios começaram a queimar combustíveis um pouco melhores esse ano. E como eles começaram a queimar combustíveis um pouco melhores, a gente parou de poluir nessa área, só que a gente fez menos nuvem de mentira. E aí com menos nuvem de mentira, mais raio solar bateu no oceano e o oceano ficou mais quente. O que quer dizer que, na verdade, a temperatura do oceano já devia estar mais quente há algum tempo. Ela não estava ficando mais quente, não estava seguindo o resto do aquecimento global, porque a gente estava artificialmente deixando essa temperatura menor, porque a gente estava fazendo nuvem de mentira com enxofre. O que é insano. É insano que a gente fez isso como sociedade, sem querer. A gente fez um dos maiores experimentos de arquitetura, geoengenharia de mudança climática do mundo, sem querer. Então, basicamente, a temperatura do oceano não estava acompanhando o aquecimento global como um todo, não estava acompanhando a mudança climática como um todo, porque a gente estava poluindo tanto em outra área. É ridículo. Que a gente tava segurando o impacto da poluição nessa área aqui. A gente tava tipo aquela cena de Simpsons que o Mr. Burns, ele acha que ele é imortal porque todas as doenças dele querem matar ele ao mesmo tempo. Como elas estão competindo entre si, elas não matam ele. A gente tá fazendo isso com a Terra. É incrível. Mas o resumo da ópera, como se fala no bom português, é: nós, sem querer, fizemos o maior experimento de geoengenharia em mudança climática da história da humanidade. A gente, por muito tempo, ficou fazendo nuvens de mentira e viu que a gente consegue reduzir a temperatura do oceano na força da marra, na força do tipo, não, eu sei que você quer esquentar o mundo, mas eu, o ser humano, não vou deixar. Agora, fazer isso com enxofre é uma ideia muito ruim, e é bom que a gente tá parando de fazer. Super não saudável para todo o ecossistema. Mas o ponto foi provado, de que a gente consegue fazer nuvens de mentira e segurar um pouco a temperatura do mundo. O que vai fazer diferença, de verdade, a longo prazo, para a gente resolver esse problema de mudança climática, vai ser ciência, inovação e tecnologia. Vai ser o fato que a gente consegue fazer nuvens de mentira de outras formas, mais saudáveis. Existem formas de capturar carbono da atmosfera. Isso é caro. A gente tem que fazer ser mais barato. Tudo isso a gente tem um esboço de como fazer, mas tudo isso ainda é caro. Assim como a energia solar, 20 anos atrás, era muito caro. E hoje em dia, é razoavelmente barato, comparativamente. Se você quer ter um impacto de verdade na nossa capacidade como humanos de viver nessa terra, o que faz diferença é não políticas de tentar segurar, amarra cada grama de plástico que a gente constrói nesse planeta. O que faz diferença de verdade é a gente estar investindo o suficiente em tecnologia e em ciência pra gente poder baratear essas formas de resolver esses problemas e inventar novas formas de resolver esses problemas. A gente não sabia que a gente estava segurando 2, 3 graus Celsius de temperatura do oceano, mas a gente estava, sem querer. Imagina quanto a gente consegue fazer por querer, mas não dá pra gente combater esse problema se a gente ficar achando que o que vai resolver é a Joana que tem um e-commercezinho com 30 clientes por mês parar de usar plástico, porque não é isso que vai fazer diferença. É igual eu te falar, cara, a gente precisa parar a mudança climática, então eu preciso que você todo dia, 3h14 da tarde, bata pau o mais alto possível por 15 segundos. Você não vai falar, tá bom, Ian, vou fazer isso pra parar a mudança climática. Você vai falar, Ian, como que isso faz diferença? E não faz. O que faz diferença é o que eu falei aqui. E nisso você consegue ter impacto. Você consegue votar em pessoas que querem investir em ciência e tecnologia, seja através de mudanças tributárias para favorecer investimento privado nessa área, seja o que for. Tem pessoas que estão lutando pra gente realmente resolver o problema. Realmente achar formas de extrair carbono da atmosfera, reduzir a temperatura da Terra, reciclar melhor, criar plásticos que são biodegradáveis, esse tipo de coisa. Isso tem um impacto. A gente tem duas coisas que a gente pode fazer. A gente tem que segurar quem tá acelerando o ritmo e a gente tem que acelerar quem tá tentando levar a tecnologia pra lá. Fora isso, vocês estão batendo em gente pequena que não faz diferença. E eu preciso que vocês parem. Canudo de plástico não é o que vai, fazer isso aqui funcionar ou não. Você tá lutando pelo 1% da equação, quando 90% tá vivendo a vida dele. Vamos lutar onde tem que lutar e deixar a Joana com a lojinha dela em paz. Porque isso aqui tá ficando ridículo. E eu fico frustrado com gente que bate na pessoa errada da equação. E se você quer ver meu vídeo da Uber e da multa de
de R$1 bilhão que eles não vão pagar, porque a situação é ridícula. Tá aqui meu vídeo, pode ir lá assistir. Se não, se inscreve, dá like. Valeu, bonde. A gente se fala na próxima.